Programa Estação Rural com Renato Guimarães. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Ok, muito bem, está começando agora mais um programa Estação Rural com Renato Guimarães, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz e na região. Renato, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aí ao Estação Rural aqui na Café. Bom dia a todos os ouvintes dessa mistura. Vamos mandar um abraço hoje pro Djalma Curti, lá do Paraíso. Essa outra semana devemos comparecer aí para visitar você e a sua família. Um bom dia para você e seus familiares. Muito bem, Renato, estamos começando mais um programa e, como sempre já é de costume, falarmos sobre o mercado do café. Mercado do café que tem deixado assim, dá uma melhorada, depois piora, depois melhora e fica nessa oscilação. O que você tem para trazer para a gente da última semana? O que aconteceu da última semana, da última quinta-feira que você teve aqui? Para esta semana, o que nós temos aí de positivo ou de negativo no mercado do café? Na última semana, da sexta-feira a sexta-feira, dia 10/11 a 17/11, o café teve uma queda na Bolsa de Nova York de 2,3%, 390 pontos, 5,16 dólares. O dólar, por sua vez, apresentou pequena queda de 0,2%. Então, queda na bolsa e queda no dólar fez com que nós tivemos queda no preço em reais na Bolsa de Nova York, em torno de R$27 lá na bolsa, a queda da semana passada. Só que ontem o café subiu. Ontem, segunda-feira, agora, dia 20, o café subiu bastante. Subiu 450 pontos. Então, o que caiu na semana passada recuperou ontem, só segunda-feira, na Bolsa de Nova York. As questões aí, aquelas várias dúvidas que existem. Chegada de chuva na região da Crédito do Sudeste fez com que as bolsas caíssem. Agora, os estoques remanescentes de outras safras, tanto em países consumidores como em produtores, eles são cada vez menores. Também aquela aproximação do inverno no hemisfério norte, que vai, consequentemente, aumentar o consumo do café. Então, a incerteza sobre a produção do café de 2024 e também com reflexo na produção de 2025. Nós vemos aqui uma condição atípica agora no mês de novembro, temperaturas ocasionadas pelo El Niño, o aquecimento das águas do Pacífico, coisa nunca visto. Por exemplo, Carangola chegou a 42 graus, lá onde eu moro, Ponte Alta, 38 graus, que acredito que deu aqui em Espera Feliz. Temperatura nunca antes vista e também uma insolação muito grande e falta de chuva. Então essas incertezas tudo deixam o mercado volátil, subindo e descendo toda hora. No mercado físico, o que acontece? O café está estabilizado. Na média, 850 para o café duro e 750 para o café Rio. Então, aguardando a definição dessas incertezas todas, que são muitas. Agora, parece que questão de chuva aqui na nossa região normalizou. Apesar de, às vezes, vendavais, muito vento, mas tem chovido. E nos próximos 15 dias nós teremos assim em torno de 12 dias de chuva com 121 milímetros previsto. Então isso já é
um alerta. A temperatura também diminuiu. Ô Renato, então quer dizer que essas variações aí no mercado no mercado dos Estados Unidos, mesmo tendo a baixa queda lá na Bolsa de Nova York, o preço então continua o mesmo da semana passada, R$ 850 o duro e R$ 750 o café. Desse jeito. Desse jeito aí. Média aqui Tá na média é isso aí, na média é isso. Então tá Às certo. vezes um lugar um pouquinho mais, outro lugar um pouquinho menos. Ô, Renato, você falou a respeito aí das altas temperaturas na semana passada e esta semana, com chuvas aí no começo da semana, nos próximos 15 dias, nós tivemos a previsão de que tenha mais chuvas também aqui para nossa região. Porém, acompanhando reportagens aí, falando um pouquinho do clima, nós estamos vivendo o fenômeno El Niño no Brasil e no mundo. O que está previsto para o mês de dezembro? No mês de dezembro está previsto o ápice do calor desse fenômeno do aquecimento do Pacífico, esse fenômeno que o El Niño está causando aí no planeta e também no Brasil, na nossa região principalmente, trazendo aí muito calor, muito sol e calor acima da média. E as previsões aí para o próximo ano, para o verão até março, segundo informações, é de poucas chuvas e de muito calor também em nossa região e em todo o Brasil. O que é que isso vai afetar para a próxima colheita e para os preços do café? Você tem alguma informação a respeito disso ou ainda é muito cedo para falar a esse respeito? Até dezembro, o café não tem uma exigência muito grande. Agora o negócio começa a apertar a partir de janeiro, fevereiro e março, aí a coisa fica brava, tá entendendo? Agora, eu particularmente, não sei, eu não acredito muito em perspectiva daqui 2, 3, 4 meses, né? Mas é aquela história, se nós tivermos um forte calor na primavera, a tendência no verão é ser mais ainda, porque o verão é mais quente, né? Mas é uma coisa ainda um pouco imprevisível isso, eu acho, né? Não é fácil não. Agora, um calor muito forte dezembro, janeiro e fevereiro e falta de chuva, aí sai de perto, né? Aí a lavoura de café sofre muito. Como falei, até dezembro não tem muito problema. A nossa lavoura tem um espetáculo, né? Porque não tem grande exigência ainda. O chumbinho está lá miudinho ainda, mas agora começa a apertar a coisa, né? Agora tivemos coisa negativa. Sabíamos que a nossa região planta muito café. Felizmente não levaram muita muda. Choveu em finados, o pessoal levou muda para o campo. A muda com 20 dias de temperatura alta morreu quase tudo. Isso aconteceu. Felizmente foi um percentual de muda aí, não foi muito grande que foi com o campo. Felizmente por isso, né? Vamos ver agora para frente. Agora, é difícil você acreditar em previsão daqui 3, 4 meses, certo? Climatempo, por exemplo, dá uma previsão até boa, vai dar por 15 dias, certo? 15 dias, não mais que isso. E nesses 15 dias está previsto uma chuva boa. Então tá certo, Renato, estamos conversando um pouquinho a respeito do café, programa Estação Rural, todas as quintas-feiras aqui na Café FM, sempre a partir das 6h30 da manhã, no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Frias. Hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2023, já estamos aí na reta final do mês de novembro, acabando o mês, acabando o ano, e sempre falando com você, homem do campo, mulher do campo, produtor rural, você que está aí ligado com a gente todos os dias através da Café. Renato, o assunto de hoje, vamos agora falar um pouquinho a respeito de adubação. Como você faz aí o jeito certo, o manejo correto, a forma certa de você estar adubando a sua lavoura, cuidando aí do seu cafezal, que é o sustento da sua família, da nossa região, da nossa economia regional, não só para Espera Feliz, mas para toda a região cafeeira. O que é que você tem para trazer para os nossos ouvintes a respeito de adubação de café? A gente queria falar de adubação, alguns tópicos, né? Porque é um assunto muito vasto. Então, começando assim, vamos falar sobre adubação de lavoura podada. A gente sabe que existe uma grande quantidade de lavouras que foram podadas esse ano. Por que podada? O produtor quer adequar a lavoura
para uma produtividade melhor, para um manejo mais fácil, para a colheita mais fácil. Então ele poda a lavoura de café. Agora uma pergunta que fica: lavoura podada tem que ser adubada igual a lavoura que não é podada? Essa pergunta que deve ser respondida. Então não é igual não, mas nós devemos considerar se essa poda foi drástica, foi radical ou foi leve. Você pode ter poda leve. Então nós temos uma poda leve como o decote, que é aquela poda que se corta o pé de café a 1,5 m, 1,70 m, tirando aquela parte de cima dele que é às vezes danificada, para melhorar a parte de baixo e crescer uma nova vegetação em cima, reformando a lavoura de café. É lógico que a adubação de uma lavoura dessa, ela é maior que a adubação de uma recepa, porque às vezes ela pode até produzir o ano seguinte. Nós temos um negócio chamado material ressicado. Aquelas folhas que caem ali no chão e aqueles ramos miudinhos vai servir como adubo para a lavoura podada. Então a necessidade dos nutrientes no período pós-poda, ela fica reduzido. Agora, essa quantidade de material, de folha, de raminho que vai apodrecer no chão ali, é tanto maior quanto mais drástica foi a poda de café. Para o esqueleteamento o que é? É cortar todos os ramos laterais do cafeeiro, deixando apenas um cotoco lá de 30, 40 centímetros. Em resumo, vai deixar apenas o esqueleto do pé de café. O resto tudo, a parte vegetativa, vai toda para o chão. Então ela tem uma quantidade de nutriente muito grande. Se considera que 1 hectare de café esqueletado, ele tem uma média 6 toneladas de folha caída no chão. Então nós vamos ter assim, 180 kg de nitrogênio e 102 kg de potássio, que dá para atender a vegetação de uma lavoura de 50 a 60 sacos por hectare. É lógico que a ressicagem das folhas, pela lavagem, a folha cai, a chuva vem, lava a folha, decompõe essa folha apodrece, leva à incorporação de uma quantidade de nutriente no solo, sendo importante que esse nutriente ele não é da fórmula química que se perde, esse é na forma orgânica, que tem um grande aproveitamento pelas folhas, podendo são colocadas à disposição da folha em partes. Então, esse bom aproveitamento. Então, podemos reduzir a adubação. Devemos adotar as recomendações da seguinte forma: cafeiro recepado. Quando você recepa um pé de café lá embaixo com 30, 40, ou deixando um pulmão, adubação a brotação dos cafés vem muito bem. Então não há necessidade de você adubar essa lavoura no primeiro ano. Podou em outubro, aquele primeira água você não precisa adubar. Apenas se a brotação não for adequada, você vê que ela não está saindo tão bem, então você coloca lá 40 gramas de 20,020. Já no segundo ano, aí é diferente, porque a lavoura já vai produzir, aí vai adubar de acordo com a carga pendente. Lavoura decotada. Se mantém a capacidade produtiva, vai manter a capacidade produtiva e tem uma vegetação adicional, então a mesma adubação de uma lavoura sem poda, ajustando de acordo com a carga pendente. Se o decote foi feito após grande estresse, você faz um decote, a lavoura deu uma carga grande, sofreu um estresse muito grande, uma desfolha muito grande, não vai produzir nada no ano seguinte. A adubação pode ser pela metade.
Lavoura esqueletada ou despontada, pelo efeito de uma grande quantidade de material vegetal podado, a sua reciclagem no solo, pela falta de produção no pós-poda, o nível de NPK no solo pode ser reduzido pela metade, não afetando a produtividade. Em Varginha, Minas Gerais, você fez um trabalho em 2005, 5 anos. NPK normal na alta e meia dose na baixa, 42 sacos por hectare. NPK, dose normal todos os anos, 39. E meia dose na alta e dose normal na baixa, 39,8. Então não houve diferença quando você adubou normal todos os anos e quando você adubou normal no ano de alta e metade no ano de baixo. Então deve-se fazer isso aí para ser... Agora outra coisa que tem que ser definida, o produtor vai adubar, vai podar uma lavoura no ano seguinte. Chegou em setembro, o produtor definiu: eu vou colher essa lavoura esse ano e vou programar a poda dela no próximo ano. Vou colher e vou podar café. E o que vai fazer isso? Se a lavoura foi uma lavoura bem nutrida, e as podas forem drásticas, por exemplo, cepa, o esqueletamento, não é que você não vai adubar, que se você não adubar ela vai sofrer muito, mas você vai reduzir a adubação, às vezes fica com apenas as adubações iniciais de outubro e dezembro, que é ali para a granação, né, visando mais a granação do cafeiro. Então, essa questão da poda aí, de recepa, você vê que ela é diferenciada em relação à lavoura normal. Primeiro assunto, tá? Alguma coisa do nobre locutor? Não, eu acho que as informações foram bem trazidas aí por você, estão sendo bem explanadas por você aí, falando a respeito aí desse esqueletamento de lavoura, dessa forma de manejo, de adubação, de estar aí cuidando do cafezal. Agora, se nós não formos fazer nada disso, se nós formos apenas adubarmos as nossas lavouras de forma natural, normal, as lavouras novas, as lavouras aí em produção, aquela que já foi esqueletada aí há uns 2, 3 anos, ou aquela que já foi recepada aí há uns 2, 3 anos, como devemos tratar dessas lavouras diante do cenário que nós estamos vivendo, que é essa instabilidade nesse preço do café, que às vezes sobe, às vezes desce, e deixa o produtor meio desanimado aí, até mesmo em cuidar da sua lavoura e adubar da forma correta. Aí é sempre duas coisas que tem que analisar. Se tiver a amostra de solo, é muito bom, e também o potencial produtivo da lavoura, sempre por hectare. Você vai calcular quanto que essa lavoura vai dar por hectare. Por exemplo, o indivíduo tem uma lavoura 2,5 por 80. Isso aí é 5 mil covas por hectare. Ela vai dar 8 sacas por mil covas. Vai dar 40 sacos por hectare. Então, essa lavoura tem uma necessidade de 300 kg de nitrogênio por hectare. Aí ele vai fazer a conta no adubo 25, 20. Se ela for dar 20 sacos por hectare, é menos a quantidade. Baseia na capacidade, no que a lavoura vai dar. Cada produtor tem noção do que a lavoura vai dar, né? Pode até errar, mas ele tem uma noção. Então é nessa base, a amostra de solo e potencial produtivo. É sempre bom, né, Renato, a gente trazer essas informações para os nossos agricultores, nossos produtores aí de café, que o interessante, o correto, o certo é, igual você disse, é fazer uma análise, é procurar conhecer o seu terreno, que de repente você está colocando produtos que não é necessário e deixando de colocar produtos que são necessários para que a sua lavoura possa produzir bem, para que a sua lavoura possa trazer bons resultados. Então, o correto é você ter alguém que possa avaliar para você, acompanhar junto com você, fazer esse acompanhamento correto, esse manejo correto, para ter bons resultados aí dentro da sua propriedade, não é isso? Exatamente. Cada um tem que ter alguém para dar orientação para ele. Alguém de confiança, certo? E todo mundo tem, né? Tem muita pessoa, então ele tem que ter alguém para acompanhar, certo?
Mas o produtor também, com o tempo ele acaba aprendendo muita coisa, né? O produtor sabe das coisas, tá? Hoje em dia tem internet, todo mundo tem computador e vê lá as orientações, muito boas até, por sinal. Então ele está bem orientado, né? Agora, então, é isso aí. Agora, época de adubar café. A gente sabe que a nossa região, depois de passar um mês aí, julho, agosto, setembro sem chuva, apesar que nesse ano foi uma condição atípica. Nunca chove em agosto, julho e agosto. Esse ano choveu 102 milímetros, certo? O que acontece? A lavoura deu florada. Hoje a lavoura está com chumbão e chumbinho. Tem o chumbão desse tamanho e o chumbinho. Ela tem. Só que a primeira florada foi pequena. Então nós vamos ter desuniformidade de produção. Por causa de uma chuva em agosto, que é uma coisa rara. Depois parou. Agora, pior do que você ter café desuniforme é não ter café. Certo? Café desuniforme você vai resolver de uma maneira ou de outra, você resolve. Então é não ter café pior ainda, né? Agora, a adubação é feita na época das águas, setembro a março. Como já falei, resultado de amostra de solo, certo? Amostra de folha também. O que essa amostra de solo fala? Você tem que tirar a amostra de folha em janeiro. Ela mostra os acertos que foi feito até ali na adubação. E a necessidade que precisa daí para sempre. Porque lá na folha tem o índice dos nutrientes lá. Você vai ver como é que está cada um. Então, aí nós fazemos as correções e complementações. É lógico que a adubação tem que ser feita 3 vezes para reduzir as perdas de nitrogênio. Seria assim, no início de novembro, primeiro, de modo geral, final de dezembro e início de fevereiro. O que é início de novembro? O que é? O que comemora? Início de novembro? Finados, né? Finados. Dezembro. O que é dezembro? Natal e fevereiro. Carnaval. Então é brabo, né? São as 3 datas. Natal e Carnaval. Finados, Natal e Carnaval. Agora, tem que ver também a condição da lavoura e principalmente a carga pendente. Na retomada do período chuvoso, o que acontece? Ainda não é época de iniciar a adubação. O ciclo da lavoura começa em setembro, com aumento da temperatura, suprimento de água no solo. Agora as plantas vêm de um período de repouso, depois da colheita, sofreram com estresse. Então o estresse, quando é muito grande, a planta perde muitas raízes finas. Então a adubação feita ainda cedo vai encontrar poucas raízes disponíveis para absorção dos nutrientes que serão mal aproveitados. Além disso, a necessidade de nutrientes, sendo pequena, ela pode ser suprida pelos resíduos do solo de adubações anteriores, que elas sobem para as camadas superficiais, de baixo para cima, por efeito de um negócio chamado capilaridade. Com a secagem do solo, nas primeiras camadas em cima, a água disponível mais profunda sobe por corrente de capilaridade, com ela trazendo nutriente dissolvido. Aí outra coisa que existe é uma supervalorização da florada do café. O pessoal acha que flor de café, aquilo tem uma necessidade muito grande, precisa botar um monte de coisa para ela pegar, e não é verdade. Fez-se um trabalho onde se calculou a necessidade da flor do café em relação a todo o período do cafeeiro. Da flor, da folha, do fruto, criação de ramo. Então, o que a flor do café representou? A flor do café representou nitrogênio 2,3%. Só 2,3%. O fósforo 0,2%. O potássio 2,2%. É muito pequena a necessidade da flor do café. Muito pequena. Ela é leve, dela dá várias vezes, não dá uma vez só, a flor que cai lá depois volta ao nutriente. Então,
o pessoal supervaloriza essa questão da flor do café. Agora, então, a época de adubar é 20 a 30 dias após a florada principal. Deu a florada principal, que todo mundo sabe qual que é, 20 a 30 dias depois, a florada principal. Depois, no início de dezembro e no início de fevereiro, mais ou menos. Logicamente, pode variar um pouco de acordo com o que acontecer da chuva, né? Renato, você disse aí que janeiro é a época correta de fazer análise de folha da sua lavoura, para saber o que está faltando, o que está precisando. Essa análise de folha de janeiro, ela representa essas duas adubações que foram feitas em novembro e dezembro, ou ela representa o que foi feito no ano anterior? Como é que funciona isso aí? Ela representa exatamente o que foi feito no ano anterior, principalmente as duas adubações. Você chega lá, você vê o nível do nutriente na folha. O nitrogênio tem que estar, o ideal tem que estar com 3%. Chega lá, está com 3,5%, 4%. Às vezes, se a produção for pequena da lavoura, o indivíduo nem há necessidade de adubar dali para frente. Isso é muito importante. E quando o nitrogênio está acima, assim, o que traz de malefícios para a lavoura? Não traz malefício nenhum. Pode ser, em região alta, excesso de nitrogênio, trazer, por exemplo, ataque de fome, esse negócio todo. Mas quem que vai ter excesso de nutriente na planta? Não tem quase não. Pode ter um pouco acima, mas excesso mesmo não tem. Se tiver excesso, o cara tem que parar de adubar. Agora, na região muito alta, muito fria, pode ter excesso de nitrogênio. Aí ele reduz a adubação nitrogenada. Porque o nitrogênio, às vezes, ele deixa a folha mais macia, igual uma folha de alface, né? Então ele vai reduzir isso. Mas isso é raro acontecer, né? Seria bom que acontecesse, né? Agora, vamos lá, modo de adubar. A adubação, ela não pode ser localizada. Pegar o adubo, jogar um monte ali, pá, um montinho. Seria a mesma coisa que nós dois fosse almoçar lá no restaurante e o nosso prato ficasse longe da gente, né? E eles amarrassem a gente numa cadeira ainda, né? Então, nós não vamos aproveitar o alimento como a planta não vai aproveitar os alimentos, porque estão longe da boca da planta, que é a raiz. Então, a adubação do cafeiro, desde a formação até a fase adulta, em cobertura no solo sobre a linha das plantas. O modo de adubação influi muito no seu aproveitamento, na eficiência nutricional. Adubadeiras, existem várias maneiras de se adubar a lavoura. Adubadeira, aí onde é mecanizado com trator. Água de irrigação, coisa rara. E aqui na nossa região é com a mão mesmo, uma medidinha na mão. Geralmente os adubos são na forma sólida, né? E eles são colocados, tá bom. Deve buscar atingir os dois lados da linha do cafeiro, visando uma parte do sistema radicular das plantas de café que se encontra logo abaixo do local aplicado. Já a aplicação pode ou não ser bem feita, dependendo dos trabalhadores. Alguns acham que se aplicar em pequenos montinhos é melhor. O ideal é jogar o adubo debaixo da saia do pé de café. Aí tem que dobrar, né? Tem que dobrar a coluna, né? Espalhar dos dois lados. Agora é o seguinte, eu falo dos dois lados, é na área plana. A área mecanizada, a área inclinada igual a nossa, não pode ser dos dois lados, porque a parte de baixo ela desce para fora da linha de café. Então, se o indivíduo tiver uma área plana, ele pode botar dos dois lados, que é muito bom. Então, na área inclinada, o adubo ser jogado, o adubo do lado de cima. Aí, ele vai dissolver, não é? E ele vai descer, né? Ele se joga lá em cima, bem espalhado, e dissolve e desce para debaixo do pé de café. Então, no caso da área montanhosa, com a lavagem e infiltração da água da chuva lateralmente pelo declive, a água bate e a água infiltra e desce pelo declive. Então, deve-se jogar o adubo só do lado de cima. Em área plana, melhor dos dois lados.
Então a aplicação dos adubos de forma localizada, não atingindo a zona maior radicular, vai apresentar menor aproveitamento dos nutrientes neles contidos, assim com perda de produtividade. Então era isso que nós queríamos apresentar nesse dia. O nosso contato é WhatsApp 32 999 53 88 29. Repetindo, 32 999 53 88 29. Valeu, Renato. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui em nossa programação. É o programa Estação Rural, todas as quintas-feiras, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Daqui a pouquinho eu volto com mais música, mais sucesso, com previsão do tempo, homenagens aos aniversariantes do dia. Bom dia pra você e até daqui a pouquinho. Programa Estação Rural, com Renato Guimarães. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz.